bom, o Bolsonaro é pioneiro nisso, né? Mas em algum momento isso vai se generalizar de uma maneira mais forte, políticos começam a ganhar capital político com uma agenda anti-LGBT. O Escola Sem Partido, junto com a ideologia de gênero, permite que cada um vereador em qualquer dos 5.500 municípios do Brasil proponha um projeto de lei para proibir ideologia de gênero na escola e produzir capital político com isso, né? Por que você acha que a comunidade LGBT é um alvo preferencial para a construção disso, para a construção dessas estratégias políticas aí? A comunidade LGBTQ+, ou isso que se chama hoje de comunidade LGBTQ+, é uma comunidade odiada historicamente e milenarmente. A cultura judaico-cristã, os fundamentos da cultura judaico-cristã, que é uma cultura patriarcal, os fundamentos dessa cultura são homofóbicos, né? A gente pode chamá-los de homofóbicos. Então, nós somos uma comunidade odiada por milênios, não é século, por milênios. Para dar uma ideia para as pessoas de como o ódio à comunidade LGBT está ligada a essa cultura patriarcal judaico-cristã, que é uma cultura patriarcal de mais de 3.000 anos, basta lembrar que nós fomos chamados, durante o período da história e até hoje, de sodomitas. Roberto Jefferson fez uma live em que ele chamou 2 ministros do STF de sodomitas. Ele recuperou uma palavra que era uma palavra do medievo, em que nós éramos tratados durante o período medieval, de perseguição da Igreja Católica às mulheres bruxas, chamadas de bruxas, e a nós, comunidades LGBT. Então, nós somos odiados, ponto. E nós somos odiados porque nós temos uma sexualidade que liberta o sexo da sua função reprodutiva, né? Historicamente, o sexo, as práticas sexuais sempre foram legitimadas a partir da sua função procriativa. A hierarquia de gênero foi fundada na diferença dos sexos, na diferença biológica dos sexos. A partir da diferença biológica dos sexos, se organizou toda uma estrutura de dominação. E esse argumento, ele cala fundo, mesmo em pessoas que se dizem progressistas. Mesmo pessoas de esquerda progressistas, esse argumento contra nós cala fundo. Esse argumento da natureza, de que a natureza fez macho e fêmea, e que macho e fêmea reproduzem, e que, portanto, 2 machos juntos e 2 fêmeas juntos é contra a natureza, esse argumento cala fundo, inclusive em pessoas estudadas, pessoas que passaram pela universidade. Essas pessoas respondem a esse tipo de argumento. Então, essa cultura, que é uma cultura milenar, que está inscrita na gente da maneira mais profunda possível, porque está inscrita, não é escrita, está inscrita profundamente em nós, por causa disso, nós somos muito odiados. Então, é muito fácil nos transformar, em determinadas épocas, em inimigos, em nos culpar dos males que estão acontecendo. Não é a primeira vez que os gays são culpados, a comunidade LGBT é culpada por conservadores, por religiosos, fundamentalistas, por políticos oportunistas, culpados por males que estão acontecendo, né? O empreendimento nazista foi um empreendimento não só de purificação racial, mas também de correção sexual. E homossexuais foram mortos, foram para campos de concentração, foram submetidos a experimentos terríveis, como os experimentos de cura gay de Mengele, um médico pavoroso nazista. Então, por isso a comunidade LGBT é sempre a primeira tratada como inimigo público. O ódio é sempre mobilizado primeiro contra a comunidade LGBT, e depois vai se avançando contra outras comunidades. Mas primeiro vem sempre o ódio contra nós. Nós sempre somos tratados como os culpados. Há uma praga no mundo, ninguém responsabiliza o capitalismo e a exploração predatória da natureza que tem aproximado os humanos de outras espécies. Não. A culpa de haver sapos e nuvens de gafanhotos é das bichas, porque Deus está mandando um sinal de que vai acabar com o mundo porque aprovou seu casamento igualitário, ou porque agora 2 homens gays podem adotar filhos. Então, a interpretação é sempre essa, mistificadora, mentirosa, de não buscar a explicação científica, mas buscar a explicação que melhor fala os preconceitos das pessoas. Então, por isso, em todos esses cenários que eu falei, todos os cenários, processos decisórios e eleitorais, e em todos os momentos em que na história, em todos os momentos históricos em que o fascismo ascendeu, a comunidade LGBT esteve em perigo. Ela é sempre apontada como risco. Eles sempre consideram a nossa liberdade, a maneira como nós amamos, os nossos modos de vida como ameaçadores de uma ordem. E aí, de uma certa medida,
eles têm um pouco de razão, porque a gente ameaça mesmo uma ordem hierárquica, opressora, que oprime as mulheres, que põe as mulheres como subalternas, que transforma as mulheres em incubadoras de homens, né, que eliminam a liberdade das mulheres, que dão menos salários às mulheres, que escravizam as mulheres, que matam as mulheres, e que, portanto, essa ordem patriarcal da dominação masculina, que nós questionamos com nossos modos de vida, essa ordem quer nos destruir, então por isso nos transforma em inimigos.